Olá, igreja, tudo bem? Nós vamos começar mais uma lição da nossa nova escola dominical e hoje nós vamos continuar falando a respeito do nosso tema, que é famílias firmadas no Evangelho. E a lição de hoje é disciplinando o coração da família. Nós temos um objetivo nessa nossa lição de hoje, que é verificar que os conflitos que temos em nossos lares começam em nossos próprios corações. Então nós vamos falar a respeito daquela que é a causa mais fundamental para a existência dos conflitos nos nossos lares, nas nossas famílias. E no domingo, quando nós nos reunirmos para estudarmos o texto bíblico, nós veremos qual é a solução de Deus para que os nossos corações não se tornem mais um motivo de conflito nos nossos lares. O foco da nossa lição, portanto, é que o amor exagerado pelas coisas do mundo, ao invés do amor integral a Deus, é a causa dos conflitos que nós temos nos nossos lares. E nós vamos perceber que os conflitos familiares são resolvidos quando os corações no lar estão cativos a Deus e buscam nele a alegria e o prazer para as suas vidas. Quando nós falamos a respeito de conflito no lar, geralmente a nossa tendência é olhar para o outro e imaginar que a culpa do problema está na atitude do outro, no comportamento do outro ou na palavra que o outro falou contra nós. Mas se nós olharmos com cuidado para os nossos conflitos familiares, nós vamos perceber que nem tudo na nossa casa termina igual nos casos de família. Muitas vezes nós conseguimos lidar com os problemas de uma forma com diálogo, nós conseguimos lidar com os nossos problemas de uma forma mais racional. A grande pergunta, portanto, é aonde está a diferença? E talvez o seu primeiro instinto seja responder que a grande diferença está na condição externa novamente. Se você está mais cansado, um dia mais estressante, você responde pior. Se você está mais tranquilo, você responde melhor. Mas vamos parar para pensar. Por que nós reagimos de maneiras tão diferentes às diversas situações em nossos lares? Por que algumas coisas nos afetam muito mais do que outras? Eu gostaria que nós refletíssemos a respeito de uma ilustração. Essa aqui é a imagem de um filme chamado O Hobbit. E nesse filme, essa pessoazinha aí, pequenininha aí aos pés desse dragão enorme, ele é chamado por um grupo de viajantes para tentar entrar nessa caverna aí onde esse dragão habita para tomar o seu tesouro. O dragão, ele acumula tesouro e fica dormindo o tempo todo. O dragão, ele dorme sobre o seu tesouro. Quando alguém entra naquela sala e tenta roubar alguma coisa dele, é que o dragão então desperta. É que o dragão então se coloca de forma imponente e fica bravo com aquela pessoa que está tentando roubar o seu tesouro. O que é que nós podemos aprender sobre a ilustração? Bom, aquilo que nós costumamos chamar de pisar no calo, a Bíblia chama de egoísmo no coração. Aquilo que nós costumamos chamar de alguém pisou no meu calo, na verdade a Bíblia nos fala que o que acontece nesses casos é que alguém tenta roubar o nosso tesouro. Aquilo que nós colocamos como tesouro no nosso coração, quando alguém tenta afetar isso de alguma forma, então nós respondemos como um dragão. Então nós respondemos com dureza. Então nós respondemos com conflito. O que a Bíblia chama de coração? O coração para a Bíblia não é o centro das nossas emoções. Pelo contrário, na Bíblia, o coração é o centro das nossas vontades e dos nossos valores. É de onde irão proceder todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Portanto, na Bíblia, quando nós falamos de coração, nós estamos falando de algo muito mais consciente. Nós estamos falando daquelas escolhas deliberadas que nós fazemos. Nós estamos falando de um julgamento pessoal daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que nós queremos, gostamos e não gostamos. Provérbios 4:23 diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E Marcos 7:20-23, Jesus diz: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina.
Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, imoralidades sexuais, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e falta de juízo. Ou seja, a posição de Jesus é que quando nós respondemos mal a algum estímulo externo, quando nós geramos algum tipo de conflito, quando a ação de alguém, a palavra de alguém desperta em nós ações pecaminosas, palavras pecaminosas, pensamentos pecaminosos, o problema não está fora de nós. O problema está nos nossos corações, porque é dos nossos corações que procedem ou a vida ou a morte. A grande questão, portanto, sobre a qual nós devemos refletir a respeito dos nossos corações é qual é o problema do nosso coração. Porque nós nem sempre respondemos bem. Algumas vezes somos exagerados nas nossas respostas. Algumas vezes nosso pai ou nossa mãe fala algo que nos desagrada e nós respondemos como um furacão dentro de casa. Algumas vezes o filho faz algo muito pequeno e o pai ou a mãe o disciplina com uma dureza cheia de ira. Muitas vezes, maridos e esposas que se amam acabam respondendo um ao outro com palavras duras. Qual é o problema, então, do nosso coração? Por que o nosso coração não traz sempre coisas boas para fora? O nosso coração é muito centrado em nós mesmos. Nós somos egoístas. Nós gostamos de pensar que nós somos melhores do que o próximo. Mesmo quando a pessoa diz, eu não consigo amar o próximo porque minha autoestima é muito baixa. Na verdade, o que ela está querendo dizer é, olhem mais para mim, me valorizem mais, me amem mais. Se vocês não me amarem, eu não consigo amar o próximo. Os nossos corações são corações egoístas. É por isso que o diagnóstico que a Bíblia traz a respeito do nosso coração, lá em Jeremias 17:9, é de que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E essa corrupção dos nossos corações precisa ser tratada com humildade e com cuidado. Porque sem esse discernimento, nós podemos nos tornar escravos dos nossos corações corrompidos. Sem entendermos que o nosso coração é um coração pecaminoso, nós podemos viver as nossas vidas achando que somos verdadeiramente livres nas nossas palavras, ações e pensamentos, sem percebermos que muitas vezes estamos agindo externamente porque o nosso coração, o nosso interior, foi contaminado pelo pecado. A nossa confissão de fé, que é o nosso padrão a respeito daquilo que nós cremos que a Bíblia ensina, na pergunta 27 diz assim, qual é a miséria que a queda trouxe ao gênero humano? E entre outras coisas, uma das misérias é que nós somos por natureza filhos da ira e escravos de Satanás. Nós não somos tão livres quanto nós achamos que somos. Por causa do pecado e da corrupção dos nossos corações, a Bíblia nos descreve como filhos da ira. Ou seja, aquilo que nós produzimos é ira, aquilo que nós produzimos é pecado. Ela chega ao ponto de nos chamar de escravos de Satanás. E é por isso que é tão importante nós reconhecermos o nosso pecado. Porque se nós não reconhecermos que o nosso coração foi contaminado, se nós não reconhecermos que o nosso coração é um coração corrompido, nós jamais procuraremos a solução para esse problema. Na pergunta 30, deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria, nós encontramos qual é a resposta de Deus a essa dureza de coração, a esse pecado e a essa corrupção. A Bíblia diz que Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado de pacto das obras. Mas, por puro amor e misericórdia, Deus livra os escolhidos desse estado e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado o pacto da graça. Por isso, se nós não chegarmos a uma conclusão correta a respeito dos nossos corações e não entendemos os nossos corações como desesperadamente corruptos, nós jamais buscaremos no pacto da graça
e nos benefícios desse pacto, aquilo que Deus nos oferece para que nós sejamos capazes de dar respostas boas, respostas frutíferas e respostas de vida para os conflitos que acontecem nos nossos lares. A conclusão que nós chegamos disso tudo é que a nossa capacidade para discernir os nossos desejos, quando em meio a um conflito, está prejudicada. Assim, é na aliança da graça, por causa da palavra que nos foi dada, como diz lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é a espada de dois gumes que penetra fundo para nos ajudar a discernir os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas intenções. E também, por causa do poder do Espírito Santo, como diz em João 16:13, é o Espírito que nos ensina as coisas de Cristo. Somente por causa da graça é que nós podemos avaliar os nossos corações antes de reagirmos aos estímulos externos. Se nós estamos dispostos a pecar contra o outro para conseguir alguma coisa, porque algo nos foi tirado, então o nosso coração é um coração pecaminoso. Quando nós reagimos com ira a algum estímulo externo, porque esse estímulo externo está tirando dos nossos corações aquilo que se tornou uma idolatria dentro dele, então nós percebemos a corrupção do nosso coração. Quando nós estamos dispostos a pecar contra o outro, quando nós estamos dispostos a nos ressentir contra o outro, porque algo nos foi tirado, então nós não estamos mais cumprindo o mandamento que diz: ame ao próximo como a si mesmo. A Bíblia, portanto, e o Espírito de Deus falando em nós, fazem um diagnóstico perfeito a respeito do nosso coração e nos permite tomar decisões sábias e prudentes na maneira como nós lidamos com os conflitos na nossa casa. Quando nós falamos a respeito de conflito e da maneira como nós lidamos com o conflito, por exemplo, está a forma como os pais disciplinam seus filhos. Às vezes, se o filho fizer uma pirracinha em casa, o pai ou a mãe faz uma vista grossa. Ele finge que não percebeu, porque naquele momento o desejo do coração, muito mais do que moldar filhos à estatura de Cristo, é relaxar na frente da televisão. Então aquela pirracinha é relevada. O ídolo do coração naquele momento é o conforto. O conforto está acima do compromisso com a disciplina. Por outro lado, se aquela mesma criança faz uma pirracinha agora na casa de alguém que o pai ou a mãe considera muito importante, aí os pais já agem com dureza, porque agora a criança fazendo aquela pirracinha está ferindo o coração do pai ou da mãe no sentido da aparência própria, da justiça própria. O que as pessoas vão pensar de mim por causa da pirraça do meu filho? E aí pode ser que o pai tenda a ser mais rigoroso na sua disciplina. Nós percebemos aqui uma mesma situação, a pirraça da criança, dois contextos diferentes, gerando respostas diferentes, porque a prioridade no coração era diferente. Mas se esse pai ou essa mãe tem no coração a prioridade da palavra de Deus, de criar os seus filhos na instrução do Senhor, como nós já vimos na lição passada, então, por causa dessa prioridade, seja em casa ou seja na casa do outro, o pai ou a mãe será consistente com a disciplina do seu filho. Por isso, antes de nós brigarmos por algum direito em nossos lares, nós precisamos nos perguntar. Antes de gerar algum conflito nos nossos lares, nós precisamos questionar. Será que esses conflitos, será que esses direitos são frutos de amores mal direcionados? Amor ao dinheiro, amor pela aprovação, poder, glória, ou amor ao reconhecimento, amor ao prazer, amor ao conforto? Antes de gerar esses conflitos, nós precisamos avaliar os nossos corações e precisamos confessar aquilo que Paulo confessou em 1 Timóteo, que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Quando diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores e que nós somos esses pecadores, que nós precisamos dessa salvação. É apenas quando nós somos honestos sobre os nossos corações que nós podemos ser honestos sobre quem somos como maridos, esposas, pais, mães e filhos.
quando somos honestos com a corrupção que existe no nosso coração e quando avaliamos o nosso coração pelo critério da palavra de Deus, só então nós podemos ser honestos para nos avaliar como parte da família e chegarmos à conclusão de que temos os nossos defeitos, as nossas falhas, de que somos pecadores debaixo de uma aliança da graça de Deus, dependentes do poder de Deus para sermos transformados em pessoas melhores. Como diz em 2 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 7. É pelo poder de Deus que nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, nós somos conduzidos à vida cristã e à vida de piedade na medida que nós conhecemos mais a respeito de Cristo. Porque por meio delas, Ele nos concedeu suas muito preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Em outras palavras, é por meio do conhecimento de Cristo, da revelação do Evangelho, que nós fomos feitos filhos de Deus. É por meio do Evangelho que nós nos tornamos libertos das paixões da carne e temos os nossos corações moldados a exemplo de Cristo Jesus. Por isso, uma família debaixo da aliança com Deus precisa compreender isso. Precisamos entender e compreender que os nossos corações precisam ser julgados e avaliados. E então, precisamos escolher um caminho que permita com que os nossos corações não sejam cheios de pecado e não dominem, não controlem as nossas atitudes de uma forma errada. O texto que nós vamos estudar nesse domingo é Tiago 4, de 1 a 10. É uma passagem da palavra de Deus que fala justamente a respeito da maneira como nós lidamos com o nosso interior e os reflexos do nosso interior nos nossos relacionamentos exteriores. Então, antes de domingo, leia Tiago 4, de 1 a 10, para se preparar para a aula. Mas leia também algumas outras passagens de Tiago que vai te ajudar a entender o contexto desse texto que nós estamos lendo. Leia Tiago 1, de 2 a 4. Nessa introdução da carta, nós vamos perceber qual é o grande tema que corre por toda a carta. Nós vamos perceber que a intenção de Tiago é nos levar a uma vida cristã integral, ou seja, que aquilo que nós professamos como verdade pelas nossas bocas se torne verdade também nas nossas ações e nas nossas atitudes. Eu também vou te desafiar a ler Tiago 1, de 5 a 7, para que você possa perceber que a Bíblia reconhece a dificuldade dessa integralidade, que essa integralidade exige oferecer respostas corretas aos dilemas da vida. Por isso, Tiago aqui recomenda aos leitores buscarem uma sabedoria que vem do alto nas suas ações. E quando você lê Tiago 3, de 13 a 18, você vai reconhecer aqui um crivo muito objetivo para sabermos se as nossas respostas têm sido respostas de sabedoria divina ou de sabedoria carnal. Ou seja, se a maneira como nós temos reagido aos estímulos externos, se a maneira como nós temos lidado com a aprovação é uma maneira divina ou é uma maneira mundana. O critério que Tiago traz para nós é que a sabedoria que vem do alto promove a paz. Por isso, se você tem promovido a paz, você tem agido com sabedoria. Por outro lado, a sabedoria terrena gera confusão e coisas ruins. Se a maneira como você lida com a aprovação tem gerado maior conflito, então talvez você precise refletir duramente sobre a sabedoria do seu coração. E eu queria te convidar para nesse domingo estar na igreja, às 10h15 da manhã, para que nós possamos olhar para o texto de Tiago, para que nós possamos ser confrontados com a palavra de Deus, que é essa espada de dois gumes, para que nós possamos aprender a avaliar os nossos corações, usar critérios concretos de como nós podemos viver vidas com maior paz e tranquilidade nos nossos lares, na medida em que nós aprendermos a lidar com os nossos corações pecaminosos. Não deixe de participar da nossa escola dominical. Nós estamos vivendo dias novos. Nós estamos vivendo dias onde a provação tem aumentado, onde as dificuldades têm surgido.
Nós estamos vivendo dias onde as nossas famílias têm sofrido uma grande pressão e por causa disso nós precisamos aprender a moldar os nossos corações pela palavra de Deus. Esses novos dias exigem uma espiritualidade sólida e a espiritualidade sólida vem pelo estudo aprofundado da palavra de Deus. Então, domingo, às 10h15 da manhã, nós te esperamos aqui na igreja para que nós possamos estudar aprofundadamente a palavra de Deus. Deus te abençoe e um abraço.